Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leituras mais longuinhas hoje. A leitura do Apocalipse de São João. Hoje nós vamos ver um trecho que fala da glória, antes de falar das tribulações no mundo. Então tem aqui essa primeira parte que sobe até aqui, eu te mostro. Havia no céu um trono, Jesus já em glória, o Filho do Homem, assim como já teve essa visão em Ezequiel, menos vezes, e Daniel, um poder no trono, que tinha jaspe e cornalino, arco-íris, envolvia trono, reflexo de esmeralda, todas as pedras preciosas, né? E ao redor do trono havia 24 tronos, e neles haviam 24 anciãos, provavelmente 12 das tribos de Israel e 12 apóstolos, aqueles que lideram um povo do Antigo Testamento e um povo do Novo Testamento, que seriam os 144 mil salvos. 12 vezes 12, 144 mil, uma multidão, né? Todos vestidos de branco e coroa. Olha, essa coroa mostra que nós vamos participar do reinado de Deus na vida eterna. Isso é importante. Nós vamos participar da divindade. Olha a dignidade nossa. Do trono saíam relâmpagos, estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. 7 de perfeição, claro. Na frente havia um mar de vidro cristalino, no meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro o rosto de um homem,
e o quarto uma águia. Esses 4 seres vivos lembram o que para vocês? Os símbolos do Evangelho. Vocês já viram uns apliques que ficam, às vezes, no ambão? É um touro, um leão, águia e um homem. Alguém já viu? Então seria o quê? Alguns padres da igreja, principalmente São Jerônimo, ligaram os evangelistas a estes 4 seres vivos. O livro de Mateus começa com o quê? Genealogia, não é? Fulano gerou fulano. João, tem um pastor uma vez que decorou tudo, né? Isso é a genealogia humana de Jesus. Então, o homem, o que tem rosto de homem, é Mateus, certo? O livro de Marcos começa com o quê? João Batista, que clama no deserto, como, em outras palavras, ruge como um leão para converter, não é assim? Então, o livro de Marcos, qual que é o símbolo? Leão. Lucas, como é que começa o evangelho de Lucas? Zacarias, pai de João Batista, está onde? No templo. Lembra? Que ele tem lá uma visão e depois ele até fica mudo no templo. Ele era sacerdote. Ora, o que se usa no templo de sacrifício? Touro, ou não? Bezerro, touro. Sim? Então o livro de Lucas, o símbolo é o touro. Como é que começa o evangelho de João? O verbo se fez, o verbo alto, Deus, águia. Então nós temos Mateus, homem, Marcos, leão, Lucas, touro e João, águia. Esse é o texto. Tem essa citação também no livro de Ezequiel, tá? Mas quem mais inspirou São Jerônimo e alguns padres da igreja a ligarem os evangelistas a esses 4 seres vivos foi Apocalipse. Cada um dos 4 seres vivos tinham 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite sem parar eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Que também dá inspiração ao nosso santo aqui. O santo vem antes da consagração. Nós estamos chegando de frente ao trono. O trono de Jesus aqui na terra é a cruz. Então, aqui tem a paixão, morte e ressurreição. O trono é o altar. Neste mundo, Cristo reina na cruz. E no céu, em glória. Ele vai voltar agora em glória. Ele veio na manjedoura e voltará em glória. Por que isso? Porque o homem quer ser Deus, orgulhoso. E Deus quer fazer a gente Deus. Só que ele só vai fazer Deus quem passar pela humilhação. Quem for humilde. Entende? Ou não? Nós estamos nesse mundo sendo provados. Esse mundo é para testar quem vai para o outro. E como vai. Ok? Só para isso. Só para isso. O resto é secundário. Como é que você vai viver aqui? Você vai comer caviar ou abóbora no lugar da carne? Se você vai dormir numa cama com colchão, sei lá o que, ou num de palha, não muda muita coisa. Aqui é para saber, você é capaz de ser humilde, passar pela cruz, por amor aos demais, porque a cruz, ela te obriga a amar, a pensar mais no outro. Se você passa, é igual aqueles programinhas do Silvio Santos antigamente, não tem aquelas as provinhas que pula assim, aí vai, passa por cima, aí vai pulando nos negócios da água, aí escorrega. Essa vida é isso. Essa vida só tem sentido se for isso. Porque sem isso,
essa vida não tem sentido nenhum. Concordam? Hã? Você é criança, tem que obedecer pai e mãe. Aí você sonha ficar adulto, para pegar carteira, jogar os trem. Chega lá, você tem que estudar, senão tem que sustentar. Hoje os meninos nem estudam mais, os pais sustentam até os 40, 50 anos, né? Mas ainda tem que trabalhar, aí vai fazer faculdade. Aí você fica sonhando com a faculdade, termina, não dá muita. Aí você não tem dinheiro. Aí você queria montar um trem, aí você tem que trabalhar, ralar para ter um pouco de dinheiro. Aí quando você tem dinheiro para montar alguma coisa, você perde quem você ama. Aí depois passa um tempo, você está melhorzinho, você perde a sua saúde. Que sentido tem? Tem mãe que às vezes já me trouxe um menino de 17 anos, padre, ele está dizendo que essa vida não tem sentido, quer morrer. Eu pergunto, ele tem vida íntima com Deus? Não, então ele está certo. Concordo plenamente com você. Não tem sentido essa vida. Só tem sentido se ela for para servir para outra. A provinha, né? Imagina, essa vida, aquelas provinhas do Silvio Santos. É a melhor analogia que nós temos. Deve ter outros aí que faz isso também, né? Do Luciano Huck. Você tem que pular as provas. Por exemplo, alguém te humilha, te xinga, naquela feridinha sua. Aí os anjos ficam assim, vai, não revida. Os capetinhas, revida. Aí você fala, só desgraçado. Aí os demônios, né? É o tempo inteiro te colocando à prova. Quando alguém te fez mal, você vai passar por ela, aí os anjos, cumprimenta, vai, pede a graça. E o outro, não. Aí você vira a cara, os capetas, né? É uma prova contínua, né? Ajudar os pobres, passa alguém, vem lá para você ajudar, aí os anjos, ajuda. E os capetinhos, não, você não vai resolver o problema do mundo. O que adianta? O que adianta fazer essas coisas? O tempo inteiro prova. Aí no final você faz lá a soma e vê se você passa para ir para o céu ou vai para o inferno ou purgatório, dependendo da nota, né? De 8,5 para cima deve ir para o céu, ou 9. De 6 a 9, purgatório. E abaixo, você sabe para onde, né? Mas essa vida é uma prova. Não esqueça disso. Nós estamos aqui só para isso. E é por isso que no Evangelho tem a parábola dos talentos. O que é reproduzir os talentos? Usar os seus talentos para amar, para levar a palavra de Deus. E aí, o que Jesus está mostrando aqui? Quem é fiel nas pequenas coisas deste mundo, vai no mundo eterno governar com Ele. São Francisco de Assis tem um trono enorme, porque foi tão humilde, provavelmente vai governar quase tudo lá no céu. Quem vai na repescagem, o céu, claro que não vai ter a glória de São Francisco, porque ele foi muito humilde, né? Ele foi muito humilde. Agora aqueles que morrem aí, passam lá no purgatório, vão chegar lá com glorinha, pequenininha, mas tá bom, né? Chegou lá, já está bom demais. Mas os grandes santos terão grandes coisas no céu, os galardões. Isso também é justiça divina. E esse ter grandes coisas no céu é participar mais profundamente da divindade da Trindade. Como os anjos, tem os querubins, serafins, está lá perto, né? Tronos, potestades, tal, papapá, arcanjos, anjos. Quanto maior na hierarquia, mais participa, mais glória tem. Com o ser humano vai ser assim. Então, depois da provinha que é essa vida, ou nós vamos para o inferno, que aí é desgraça total, não sai de lá mais. Ou para o purgatório para purificar, e quando chegar no céu, é proporcional ao tanto que nós amamos nesse mundo. Primeiro a Deus, proclamando a palavra de Deus, o próximo, né? E aí a gente vai ver o tanto que a gente merece de galardão no céu.
É isso, a parábola dos talentos é nada mais, nada menos quem fez as provinhas bem feitas, né? Quem passou em todas as provinhas. Tudo. Se fosse uma novela essa vida, lá no céu, né? Quando a mulher chega e vê o marido chifrando ela. Aí termina a novela. Tom Cristo. Aí os anjos fazem. E agora? Perdão, ódio, vingança. Sempre vai ser assim. Sempre. Está lá no Araguaia, Cabanão Mundão, domingo, comer uma pratada, aqueles arroz que faz no Araguaia, tudo é arroz com carne, arroz com frango, estranho, né? Cervejinha, aí dá 3 horas, está acabando o tempo da missa, estão lá os anjos. Vai para a missa ou não vai? Né? Tem que contratar uma canoa, tem que ir para o outro lado. A pessoa dá aquela barrigona lá na rede. Sim. E os capetinhas, para que ir na missa? Você está aqui no Araguaia, Deus entende. Né? Fica aí. A provinha. Fica aí. Deus não vai morrer, não vai te tirar por causa disso. É mesmo. Traz uma melancia lá. Né? Vamos continuar, então, vamos beber mais. Acaba não, mundão. Dançou. Negativo na prova. Tudo é prova. Tudo. Nós estamos sendo provados o tempo inteiro. Se nós vamos para o céu ou não. Porque aqui acaba a qualquer hora. A qualquer momento. Então, aproveitem as provinhas. Pede a graça. Porque também tem isso. Nós não vamos vencer a prova sem a graça. Cada prova da vida, nós precisamos da graça. Por isso que a gente tem que ficar, vir na missa, comungar, adorar, rezar o rosário, e jejuar e pedir a graça. Senhor, me ajuda a superar essas provas da vida. Me ajuda, porque eu quero ir para o céu e salvar minha família inteira. Fica aí essa dica, né, de ver essa vida como uma prova. Nossa Senhora, às vezes pega a mãozinha para você, por fazer a provinha mais fácil, né? Então, não tente fazer sozinho. Pede a ajuda de Nossa Senhora dos Santos, que às vezes a prova sai mais fácil do que a gente imaginava. Às vezes tem uma prova que você fala, essa eu não dou conta. Mas com os anjos, com a Nossa Senhora, né, com a graça de Deus, você vai e consegue passar pela prova de boa. Nossa Senhora, rogai por nós.